André, não importa se a tua empresa ela é gigante, se ela é pequena, se ela é uma empresa de duas, se é só você dona de loja e uma vendedora, a empresa ela tem que ter pelo menos 3 departamentos ali no organograma ali. Tem que ter o financeiro, tem que ter a parte de comunicação, que é marketing, e a área comercial, que é a parte de vendas. Ah, mas é só nós duas. Por muito tempo, aqui na JA, era só eu e o André também. E a gente tinha lá 4, 5, 6 caixas dentro do organograma. O André fazia 3 papéis e eu fazia 3 papéis. Né? Como tem hoje coisas dentro da JA, que eu faço, por exemplo, a parte de comunicação e a parte financeira, ainda eu que toco. O André fica na área comercial, né, e na área de relação. Então, assim, e a gente tem que vestir o personagem na hora de falar de financeiro, nós vamos falar de financeiro. Então, é criar esses processos, né, André? É isso aí. Vamos lá pro próximo. Isso aí. Aqui uma coisa legal. O que a gente estava falando agora, já adiantando. A gente vai acabar adiantando. Mas vamos lá. Gestor cuida de tudo. Os gestores das lojas estão sobrecarregados na área operacional, sem foco na área estratégica do negócio, afetando negativamente o resultado final do time de vendas. Time desenganjado. Um time sem engajamento não traz o resultado planejado e ainda desmotiva toda a equipe da loja. Isso é uma coisa muito complicada, né, André? Porque assim, quando o cara, o André fala bastante isso, quando o cara ele cobra escanteio e ele tem que cabecear, fica muito complicado ele conseguir ver o todo. Porque o que acontece? Qual que é a função do gestor hoje? A função do gestor, tá? Ou deveria ser, cuidar da parte estratégica, tá? Então nós temos lá que a gente fala muito na parte de administração, né? Então a parte estratégica, né? A parte tática e a parte operacional. Então a parte estratégica é onde é tomada as decisões de comando da empresa de longo prazo, né? A parte tática são as pessoas que vão delegar essas decisões tomadas. E a parte operacional é a parte do dia a dia ali, da venda do chão de fábrica mesmo. Linha de frente. Isso. Quando o gestor ele está muito envolvido em apagar fogo ali na parte tática e na parte operacional, ele não consegue ver o negócio como todo. Ele não consegue pensar sobre o brand da marca dele, como ele está se posicionando no mercado, como as pessoas estão vendo ele, e ele não consegue fazer uma coisa importantíssima que todo gestor tem que ter, que é relacionamento. Ele não tem tempo para se relacionar com os clientes, porque o gestor, o dono da loja, ele tem que ser o espelho da marca, ele tem que ser o espelho do brand da marca, e ele tem que cuidar de uma coisa muito importante, que é o quê? Que é criar o relacionamento com os clientes, conversar com os clientes em reuniões, em eventos, pensar as estratégias que ele vai fazer na loja, né? Aparecer nas redes sociais, isso é muito importante, gente. Uma virada de chave que a gente viu acontecer com os clientes. Clientes que são os donos da loja e que fazem as fotos da loja, tem muito mais resultado. Por quê? Porque você acaba despertando o neurônio espelho daquela pessoa que te admira, aquela pessoa que te segue, aquela pessoa que te acompanha. E o gestor, ele tem isso naturalmente. E quando ele está lá no chão de fábrica, ele não consegue pensar o negócio. Ele não consegue criar estratégias, porque ele não tem tempo, né, André? Quando a gente fala que o gestor cuida de tudo, tem que tomar um cuidado muito grande, como o João falou. O gestor acaba não tendo tempo de estar observando o seu time de venda. Está conversando com o cliente foi atendido por uma vendedora, aborda esse cliente na saída, tudo bem, foi bem atendido, achou o produto que você estava procurando. Numa conversa, você vai obter um monte de informações valiosas, riquíssimas, que você pode depois dar o feedback para essa vendedora. Porque nessa conversa, às vezes, tem cliente que, se for mal atendido, às vezes a cliente não vai querer falar para não prejudicar o vendedor, mas tem cliente que vai falar: olha, gostei, mas não fui bem atendido. Então, assim, essa informação, você pode chamar depois essa vendedora no cantinho e dar um feedback para ela. Então, assim, o gestor precisa ficar na linha estratégica, de estar olhando, observando, fazendo ações, fazendo campanha, fazendo reuniões, trazendo informações para a equipe de vendas. O que a gente vê hoje é o cara apagando incêndio. Eu acabei de recordar agora, João, aconteceu essa semana, eu estava atendendo uma cliente, e a dona da loja, ali era a dona da loja. Uhum. Ela estava me atendendo, aí a vendedora estava lá na frente, aí entrou uma cliente. E essa vendedora começou a atender essa cliente, e eu vi que era uma cliente com poder aquisitivo alto. Aí a dona da loja só ficou observando, mas ela não se aguentou. Ela foi lá, cumprimentou a cliente
E no lugar de deixar a vendedora continuar a venda, ela descartou praticamente a vendedora e tomou a frente. Uhum. Então, assim, eu fiquei observando assim, eu falei assim, poxa, gestor, observa o que tua vendedora, como tua vendedora está atendendo, deixa ela atender, ela vai errar, mas observa para que depois você possa corrigir e dar um feedback. O que aconteceu? Essa dona de loja foi lá, tomou a frente, a vendedora provavelmente ficou chateada, porque dela, a vendedora foi acabando, saindo devagarinho, se afastando, e a dona da loja que atendeu. Então, assim, acabou desmotivando essa vendedora. Então, assim, dono de loja, não tem problema, é relacionamento. Você vai lá, cumprimenta, né, se apresenta, você cumprimenta a cliente, mas deixa a vendedora continuar a venda. Fica observando se ela está atendendo bem, se ela mostrou o produto adequado, para que depois você possa dar o feedback. Então, assim, isso acontece muito em lojas, nas vendas. O gestor toma a frente da vendedora. A vendedora está atendendo, vai lá e toma a frente. Então, assim, no lugar de você estar ajudando, você está prejudicando. Você não está ajudando essa vendedora a crescer. Porque a gente aprende com os erros. E a gente aprende com repetição, né, João? Você fala muito aqui. Então, assim, mas se você, gestor, você tem esse tempo de ficar no comercial, observando, conversando com o cliente, você vai obter muita informação riquíssima, muita informação valiosa que você vai estar usando em reuniões e que com certeza você vai conseguir reverter muitos atendimentos ali que não foram bem sucedidos, né, João? E assim, você falando, eu tô lembrando aqui de alguns casos também. E primeira coisa, né, André? Se a dona da loja foi fazer isso com a vendedora, é porque a vendedora não estava tão bem preparada. Se a vendedora não estava tão bem preparada, na verdade, no fundo, é a culpa da gestora. Você estava falando desse negócio da parte estratégica, é muito legal, porque tem um restaurante árabe que a gente gosta de frequentar, né? Que tem um grande amigo nosso que é dono lá. E é muito legal porque ele faz exatamente isso, né, André? Qual que é a função dele? A função dele é receber os clientes, e quando a gente tá lá, né, jantando lá, ele vem, fica ali 15 minutos, conversa com a gente, bate um papo. Cara, é uma coisa deliciosa. O cara vem na mesa e aí, gente, e ele nem pergunta, né, se tá tudo legal. Aí já chama a menina, tá precisando disso aqui, e aí, como é que tá? E como é que foi a semana? Então, o cara, ele faz um relacionamento, cara, e a gente se sente tão bem. Porque que acontece? Não parece, né, André? Não parece que a gente tá no restaurante, parece que o cara tá recebendo a gente na casa dele. Agora você imagina só, se o André me chama pra jantar na casa dele, e eu vou jantar e o André fala, viu, só um pouquinho, vai comendo aí, que eu preciso terminar de pintar uma parede do quarto ali da minha filha. Você vai ficar, pô, mas o cara me chamou pra jantar aqui e vai deixar eu jantando. Esquisito, né? É mais ou menos o que acontece na loja. O dono da loja, ele tem que estar ali pra fazer relacionamento, pra fazer com que você se sinta em casa, né? Eu estava observando, só para complementar ali, essa dona de loja, ela poderia ter feito diferente. Ela poderia ter chegado, cumprimentado a cliente. Olha o que você está procurando, fulano aqui vai te atender. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Já dá umas dicas, se ela conhece bem a cliente e a vendedora não, já dá umas dicas para a vendedora. Ela gosta disso, gosta daquilo. Sai de campo e fica observando. E depois corrige, né? Então é o que a gente vê muito. Então, assim, o gestor cuida de tudo, e aí entraria a questão do time desenganjado. Mas você chegou a ver se essa lojista, ela chamou a atenção da vendedora na frente do cliente ou não? Só tomou a frente? Não, tomou a frente, mas ficou um... clima chato. Assim, ficou um clima chato, porque a vendedora vinha atendendo, mostrando, e ela chegou, ela podia ter chegado, a fulana aqui tá te atendendo, tal, o que você tá procurando? Uhum. E passado para a vendedora, ela gosta disso, gosta daquilo, ela vai te atender aqui, tira o time de campo ali, sai de campo e deixa a vendedora fazer o atendimento. O que aconteceu? Ela continuou o atendimento e a vendedora ficou de escanteio, a vendedora ficou para lá, a vendedora foi saindo de fininho, ficou um negócio chato. É uma coisa que o gestor tem que cuidar muito, que a gente sempre vê os caras chamando atenção, e eu já presenciei muito isso, chamando atenção da equipe na frente. Elogie em público e repreenda em particular. O feedback o feedback você dá em particular pro teu liderado. Agora, elogiar, você pode elogiar em público, que isso é bom, isso faz bem pro nosso ego, né, André? E aí entra essa questão aqui que a gente fala, né? Um time sem engajamento não traz o resultado, uma equipe desmotivada. Com certeza essa vendedora, ela se sentiu ali
ela ficou chateada, acabou desmotivando ela. De repente, se entra logo em seguida, entra um cliente que ela vai atender, ela já não vai atender com aquela motivação, porque ela foi repreendida ali. Viu, João? Então, assim, é um time desengajado. Cara, é um time desengajado e é o que a gente ouve muito cliente reclamando. Meu time não vai, minha equipe de vendas não performa, não vende. Aí a pergunta, eu fiz uma pergunta para cliente, mas você conhece teu time de venda? Você conhece a tua equipe de venda? Uhum. Porque assim, você tá com aquilo que eu falei antes, você acaba virando um psicólogo. Sim. Você gestor. Porque às vezes a vendedora vem, traz um problema de casa, e às vezes você gestor, se você está na área comercial, se você está observando o teu time de venda, às vezes uma conversa de 10 minutinhos com essa vendedora, você salva o dia dessa vendedora. E essa vendedora vai produzir. Agora, se você não está ali acompanhando, essa vendedora vai ficar ali o dia todo. O dia todo ali ruim, não vai atender com motivação. O que vai acontecer?